Sorteados os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Agora há pouco aconteceu o sorteio na manhã desta terça-feira lá na CBF, né, na sede da CBF no Rio de Janeiro. E nós vamos passar aqui para você. Nós vamos falar também do jogo entre Juventude e Corinthians. Outra partida do Corinthians que eu vou te falar uma coisa, hein? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que está aí chegando no canal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Enfim, muito obrigado. Só posso agradecer a todos vocês. Você, torcedor que está acompanhando esse vídeo, já sabe quem seu time vai pegar? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. E nós vamos comentar juntos aqui, analisar juntos. Você também pode deixar o seu comentário do que você espera desses confrontos. O que você acha, quem se deu bem, quem se deu mal. Fica à vontade para deixar nos comentários, beleza? Primeiro confronto, já sorteado com manos de campo também e chaveamento, hein? Primeiro confronto, Atlético Paranaense e Corinthians. O primeiro confronto lá no Paraná, na Arena da Baixada, em Curitiba. O segundo confronto em São Paulo. Segundo confronto, Bahia e Fluminense. Primeiro confronto em Salvador, segundo confronto no Rio de Janeiro. Terceiro confronto, Vasco e Botafogo. Primeiro confronto em São Januário, com o mando do Vasco, né? O segundo confronto no Hilton Santos. Eu digo em São Januário, mas vai que pede uma oportunidade do Vasco jogar no Maracanã. Sei lá, né? Levar mais gente, não sei, acho difícil. Mas, por que não imaginar isso? E o quarto confronto, nós vamos ter Cruzeiro e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? O primeiro confronto na casa do Galo, o segundo confronto na casa do Cruzeiro, ou seja, nos domínios do Cruzeiro no Mineirão, o primeiro confronto na Arena MRV. Beleza? Então assim, fazendo uma análise aqui, eu acho que quem mais se deu bem nesses confrontos todos, e já nós vamos falar do time do Corinthians, foi o Corinthians, foi o próprio Corinthians, que pegou o Atlético Paranaense, que em tese é o time mais... é o adversário mais fraco a se enfrentar. O time que está na Série B, vem muito mal na Série B, perdeu ontem mais uma, né? Tá ali já a 5 pontos da zona de rebaixamento da segunda divisão. É o time teoricamente mais fácil. Eu digo teoricamente porque é futebol, companheiro. É torneio de mata-mata. E o Corinthians é um time que venceu o Palmeiras semana passada, tudo, mas é um time que oscila muito. Nós vamos falar do jogo entre o Juventude e o Corinthians já já. Agora, de resto, Bahia e Fluminense. O Bahia não é bobo. Vasco e Botafogo é um clássico. Ah, mas o Vasco vem mal e tal. Tudo bem que está se recuperando agora. Viu alguns jogos do Vasco mais recentes aí. Alguns jogos do Vasco mais recentes aí. Não está vencendo, mas está melhorando a qualidade de jogar bola. Precisa encontrar o resultado agora. Então... E outra, é um clássico. Vasco e Botafogo. É um jogo regional, um jogo estadual. A motivação é outra, é uma Copa do Brasil. Então tem tudo isso. E tem o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, que aí, meu amigo, apesar do Cruzeiro ser um time melhor, hoje, atualmente falando, né, joga mais que o Atlético, mas tanto um como o outro oscila demais. O Atlético também oscila bastante na temporada, tem dificuldades para embalar. O Cruzeiro hoje está ali entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, mas vez ou outra acaba vacilando em alguns jogos importantes. Né? Já perdeu para o Ceará, já perdeu para o Santos. Então, e é clássico. É um jogo grande de Minas Gerais. Vai movimentar muito a cidade de Belo Horizonte. Eu acho que de todos aí, quem se deu melhor foi o Corinthians. Você, o que você pensa? O que você pensa? Também é aquela história. Se dá bem, não quer dizer... não quer dizer que vai passar. Ainda mais o Corinthians, que assim, em jogos que teoricamente são mais tranquilos, ou o Corinthians tem um favoritismo, eu não sei o que acontece com os caras, não. Eu não sei o que acontece. Mas enfim, né? Por falar em Corinthians, você deixa o seu comentário aí a respeito do que você pensa nesses confrontos, fica à vontade. Por falar em Corinthians, vamos falar aqui no jogo entre Juventude e Corinthians, que aconteceu ontem à noite, lá na gelada Caxias do Sul. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. O Corinthians perdeu para o vice-lanterna do campeonato. Nada contra o Juventude, todo respeito ao Juventude, mas assim... você perder jogando bola, às vezes os caras vão lá, acham uma bola, é uma coisa. Você perder sendo um time apático e sonolento dentro de campo, é outra.
Ah, Nicolas, faltou vontade? Não, não faltou vontade. Faltou coragem. Vontade não faltou, faltou coragem. Faltou coragem. O time do Corinthians ontem não existiu em campo. Precisou ter um jogador expulso e tomar 2-0 para ir para a abafa. Sabe? É um time ontem foi um time que não condiz com a realidade do Corinthians. Foi um time sem atitude, sem alma. Sabe? O time... cara, o jogo foi sofrível para ver. O time do Corinthians ontem não funcionou. O primeiro tempo do Corinthians, meu Deus do céu. Se é um time melhor ontem, se é um time com mais qualidade técnica, com um elenco um pouco melhor, com um time um pouco melhor, cara, tinha matado o jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo, assim, olha, foi duro de assistir, viu? Dureza, viu? Primeiro tempo difícil para acompanhar. No segundo tempo, e aí sai com 1-0, sai perdendo com 1-0, né, com o gol do Talhares. Vai pro intervalo, perdendo por 1-0. No segundo tempo, volta, tem substituições, nada acontece. Aí o time começou a entrar em desespero, tomou o segundo gol. O time do Juventude só ia na boa, vencendo por 1-0. Um time que tá na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, não ia se expor pra caramba, não precisava. Aí fez o segundo gol, logo depois teve uma situação lá onde o Romero foi expulso. Tinha acabado de entrar o Romero, perdeu a cabeça, foi expulso. Também vou te falar, hein, Romero? Te falar também. Não é nenhum jogador espetacular, já falei aqui, mas é um cara que tem raça pra caramba e às vezes passa do ponto. É expulso, como foi ontem, né? Não sempre, mas o que salva ele muitas vezes é a entrega, é a raça, é tudo. Qualidade técnica já não é lá essas coisas. Não é um jogador espetacular. Mas é um cara que se entrega muito. Agora, ontem passou do ponto. E jogou o time no mato. E ainda assim, o Corinthians conseguiu, depois da expulsão, fazer o abafa que não tinha feito o jogo praticamente todo. Conseguiu um gol no finalzinho, um gol de falta lá do Mateuzinho, que bateu, surpreendendo o goleiro do Juventude. Depois... teve algumas oportunidades ali com o Yuri Alberto e tal, mas ficou nisso. 2-1. E aí você vê como é que é o futebol, né? Quarta-feira o Corinthians, motivação lá em cima, enfrentando o Palmeiras na semana passada, semana retrasada, beleza, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Vai pra Caxias, pega o Juventude, perde. Aí você vai falar assim, pô, mas lá em Caxias, toda vez que o Corinthians vai pra lá, é um jogo chato, o Corinthians se complica. Toda santa vez que o Corinthians vai jogar lá, nunca é um confronto fácil. Nunca é um confronto fácil. Mas, cara, é aquela história, né, Marcelo? Perder é uma coisa. Perder aceitando o time do Juventude jogar. Inclusive o primeiro gol, uma falha do Mateuzinho, que saiu tomou uma bola nas costas dele. O André Ramalho falhou também. Aí o Gustavo Henrique saiu da onde estava para cobrir o André Ramalho, deu espaço, abriu ali um buraco na defesa do Corinthians e saiu o primeiro gol. O segundo gol também, tudo em cima do Mateuzinho ali, né? Tudo pro lado direito da defesa do Corinthians. O Nenê tinha acabado de entrar, pega a bola, cruza, o Matheus Babi gira na frente da marcação e faz o segundo gol. Quer dizer, falhas e falhas, e o Corinthians perde mais uma. Tá ali com 22 pontos. Não tá em cima da zona de rebaixamento praticamente, mas, cara, agora começa o segundo turno. Agora a margem de erro diminui consideravelmente. Qualquer erro agora pode ser fatal, né? Pode ser fatal. Então, precisa acordar. O próximo jogo do Corinthians é contra a equipe do Bahia, jogando em Itaquera. Cara, precisa acordar. O Juventude já pega o Vitória na próxima rodada. Precisa acordar, porque senão perde ponto aqui, ponto ali, entendeu? E aí daqui a pouco vira um problema. Mas enfim, gostou do conteúdo? Gostou do que você acompanhou aí, o sorteio, enfim? Fica à vontade para deixar seu comentário, sua opinião. E like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus.